Fala pessoal, nesse Tips and Tricks eu quero mostrar para vocês como fazer o round trip entre o DaVinci Resolve e o Nuke usando o Aces. Vamos lá. Bom, então aqui dentro do Resolve eu tenho vários plates diferentes e cada um deles eu acabei fazendo um trim para um frame só para ficar mais rápido o nosso processo. Então a primeira coisa para trabalhar em Aces, a gente vai vir aqui nesse Cogwheel e vai entrar nas opções do projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na tab de Color Management é trocar o Color Science para Aces CC ou Aces CCT. No caso a gente vai usar o Aces CCT porque é o mais usado, mas para o que a gente vai fazer efetivamente não tem diferença nenhuma, porque a gente vai fazer só um round trip, não vai fazer nenhuma correção de cor. Isso aqui é mais para o colorista definir a maneira que ele quer trabalhar. Então a gente vai escolher Aces CCT. Dentro do Aces Version, a gente vai escolher a versão compatível com o Nuke. Como eu tenho o Nuke 13, eu vou usar Aces 1.2. E aqui tem duas opções, Aces Input Transform e o Output Transform. O Input Transform é qual a transformação que a gente vai aplicar nos nossos plates para transformá-los do color space da câmera deles para Aces. Se eu tivesse uma timeline majoritariamente aqui de um formato específico, digamos que fosse tudo Alexa, eu poderia vir aqui e simplesmente escolher no Input Transform ARRI Log C3, por exemplo. Então ele transformaria todos os plates de ARRI Log C3 para Aces, que no caso seria só para trabalhar aqui dentro do Resolve. Como eu tenho plates diferentes, eu vou deixar no Input Transform e assim a gente vai um por um fazendo a transformação. E o Output Transform é de que maneira que a gente vai monitorar esses plates. Como eu estou aqui numa tela sRGB, então eu vou escolher aqui sRGB. E esse é o meu Output Transform, é onde que você vai visualizar esses plates. Então eu vou colocar Save, e agora eu posso vir aqui na minha guia de Color, fica mais fácil de ver o material que a gente está trabalhando. E o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que avisar para o DaVinci de que formato que são essas câmeras, de onde que ela vem, para que a gente aplique o IDT, que é o Input Device Transform. Aqui, como eu sei que é um arquivo da ARRI, eu vou clicar com o botão direito, vou dizer Aces Input Transform, ARRI Log C3. Já fazer a mesma coisa para esse DPX, eu sei que é um DPX que eu exportei um frame aqui desse Blackmagic Raw, então eu vou simplesmente clicar com o botão direito, Aces Input Transform, Blackmagic Design Film, geração 5. Esse arquivo aqui agora é um Blackmagic Raw, quando eu clicar aqui você vai ver aqui, ó, não há diferença nenhuma entre um e outro. Por quê? Porque o DaVinci é inteligente o suficiente para lidar com arquivos RAW. Então tanto esse cara aqui, quanto esse ARRI aqui que também é RAW, e esse Red que também é RAW, o que ele está fazendo, ele já sabe que são arquivos RAW, então ele já aplica as transformações, já aplica o debayer específico para cada câmera. Aqui você até pode ver que está decodando usando o projeto, e se eu trocar para a câmera metadata, não muda efetivamente a imagem. Tá vendo? Ó? Project e câmera metadata, por quê? Porque aqui nas configurações do Resolve, no câmera RAW, você tem aqui como que ele vai ler os arquivos RAW. Então aqui o RAW Profile de ARRI, ele está sempre decodando usando o câmera metadata. Isso aqui é um Project Settings, né? Ou seja, quando você está aqui usando decode usando Project. Então, o Project, na verdade, está fazendo um loop, ele está avisando, não, na verdade, sempre use câmera metadata. Então, é isso. Basicamente, a gente está aqui com todas essas opções. Faltou só esse cara aqui, né? Eu acabei pulando esse cara, esse aqui também é uma Alexa, então basta ver aqui Aces Input, ARRI Log C3. E você veja que até esses arquivos RAW, que como ele já faz automaticamente, se você clicar com o botão direito, você nem tem opção de Aces. Então essa é a diferença quando você tem arquivos RAW, você não precisa fazer nada, ele já faz o decode correto, e quando você tem outros arquivos é importante saber de onde que eles vêm. Então essa foi a etapa de aplicar um IDT das câmeras. Vamos ver como é que a gente exporta isso. Bom, para exportar é muito simples, basta vir aqui na guia Delivery, e aí eu vou escolher o tipo de formato que eu vou exportar. Eu vou exportar isso como arquivo individual, né? Eu vou exportar, em vez de ser vídeo, eu vou colocar formato EXR. Vou trocar aqui o codec RGB half significa 16 bits. Se você for em float, significa 32. A gente não precisa disso tudo. A gente vai usar RGB half, que significa a mesma coisa que lá no Nuke exportar um arquivo ACE compliant, ou seja, um arquivo EXR, 16 bits sem compressão. A compressão seria alguma dessas opções aqui. Quando você marca half, não tem nenhuma compressão. Aí dentro de Advanced Settings, aqui o que efetivamente importa para nós é marcar a opção Force Debayer to Highest Quality, ou seja, os arquivos de câmera RAW vai fazer o debayer, qualidade máxima desses arquivos. E essa opção aqui, Enable Flat Pass, você pode marcar se você quiser Always On ou With Clip Settings, mas efetivamente o que isso aqui faz é, digamos que você sem querer pode ter criado uma correção de cor aqui, digamos que você fez isso aqui, ó. Agora se você tem esse cara Flat Pass Always On, por exemplo, quando você exportar isso aqui, esse magenta não vai ter na imagem, ele vai ignorar qualquer correção que pode ter sido feita aqui. Eu vou resetar aqui os grades e como eu sei que a gente não fez nenhuma correção, tanto importa deixar off ou on,
Vou deixar 1 aqui, mas enfim, como a gente sabe que não tem nenhuma correção de cor aplicada no clip, tá tudo ok. E aqui, o único que eu vou exportar no mesmo lugar que eu trouxe esses arquivos, a minha pastinha export, então eu vou colocar aqui dentro. E aí eu vou usar um token aqui só para facilitar a nossa vida, que é o porcentagem source name. E daí eu vou colocar underscore AP0, porque eu sei que o Resolve efetivamente ele lê os arquivos ACES 2065, é isso que ele está trabalhando, aí ele transforma para CCT para que o colorista trabalhe ou CC ou CCT, e na hora de exportar ele volta a ser 2065, que são as primárias AP0. Então esse aqui é o meu formato de saída, eu estou usando o mesmo nome dos arquivos, assim fica fácil de identificar. Então vou colocar aqui add to render queue, deixa eu deletar esse cara aqui, agora eu vou exportar. Pronto, então se eu vier aqui na minha pastinha, eu tenho aqui, ó, tá vendo que eu tenho todos os meus arquivos originais aqui do lado, e na minha pasta export eu tenho o mesmo nome do arquivo com underscore AP0. E aqui ele está colocando 1001 porque eu também tinha marcado a opção aqui no file, usar 4 dígitos no file name e começar em 1001, que é uma coisa padrão, né, toda a nossa estrutura de VFX. Então agora vamos ver como é que a gente trabalha dentro do Nuke. Bom, aqui no Nuke, basicamente, o que a gente tem que fazer é muito simples. Você vai apertar S aqui na opção de Project Settings, guia de Color, vai trocar o Color Management para OCIO, e a configuração aqui de OCIO, você vai escolher qual que é a versão de ACES disponível. No meu caso é ACES 1.2, que foi a mesma que a gente escolheu lá dentro do Resolve. Agora eu vou trazer aqui meus arquivos. Então, todos eles aqui. Eu vou trazer um só para já mostrar uma questão. O meu arquivo está aqui. Ele está pegando o meu arquivo efetivamente dentro do Nuke e está transformando ele em scene linear, ou seja, ele está achando que ele é um scene linear, que é um ACE CG. Efetivamente não é um ACE CG, né? A gente sabe que ele é um ACES, ó, até atualizou aqui agora, ótimo. Ele não é um ACE CG, ele é sim um ACES 2065, esse CG é o ambiente de trabalho aqui, ou seja, daqui para baixo, né? Daqui para baixo, tudo que eu fizer vai estar sendo transformado em ACE CG. A gente lembra que esse cara aqui é um AP0. Então, na verdade, eu tenho que vir aqui no meu read e trocar para ACES 2065. E a primeira coisa que você vai ver é que, opa, tem alguma coisa engraçada aqui. Isso aqui não é igual ao que eu tenho aqui no Resolve. Então, se você olhar aqui, são coisas diferentes. E é aqui que mora aquela pegadinha que eu comentei antes. Aqui no System Preference, no Project Settings, na verdade, na hora de exportar, você tem que desligar essa opção ACES Output Transform. Esse Output Transform tem que ficar zerado, ou seja, no outputs. E assim a imagem vai ficar só assim. Então não tem monitoração agora. A gente está visualizando uma imagem linear aqui dentro. E aqui é diferente do Nuke, que o Nuke, essa viewport que a gente tem aqui, esse LUT viewport, ele nunca é bakeado na imagem final, mas o Resolve acaba bakeando. Então se eu vier aqui agora no Delivery e vou colocar aqui de novo para renderizar, renderizei todo mundo de novo, voltar aqui no Nuke, vou dar um reload, você vai ver que a imagem mudou agora. Então aqui é o que a gente está vendo agora, provavelmente vai estar correto em relação ao DaVinci, basta eu vir aqui agora e dizer, eu quero fazer a monitoração, né, o meu monitor sRGB, salvar. Então em termos de monitoração, se eu olhar isso e isso, a gente tem a mesma imagem. Então essa é uma pegadinha que tem que ficar ligado dentro do Resolve, na hora de exportar, desligar a opção de ACES Output Transform. E muito bem, então agora que a gente tem isso aqui dentro do Nuke, basicamente eu posso trazer todos os outros arquivos também, né? A gente vai ler da mesma maneira. Basicamente eles vêm sempre com ACES Linear, porque ele está achando que é um ACE CG, e a gente só tem que trocar um por um aqui e dizer que é um 2065. Então, se eu selecionar todo mundo aqui, Script Editor, eu tenho aqui um Python para todos os nodes selecionados, troque o Knob Color Space para ACES 2065. Então, seleciono todo mundo, rodo, todo mundo virou a cor correta. Então, para voltar isso do Resolve, vou escrever aqui um write e fazer aqui só uma marcação para a gente saber que efetivamente isso aqui é diferente. Vou colocar aqui uma cor qualquer. Pronto. Então, vou fazer um write node, vou usar o mesmo nome de arquivo aqui, salvar no mesmo lugar, vou escrever underscore, vou colocar um RT de round trip só para ficar fácil da gente achar ali. Então tá aqui meu arquivo, né, meu arquivo ACES 2065 transformado
né, com input transform do 2065, agora ele passou a trabalhar aqui dentro do Nuke ACCG, e na hora de exportar, eu tenho que lembrar que o meu output transform não é o scene linear, ou seja, não é esse cara aqui, que é o ACCG, e sim é o 2065, tem que voltar porque eu tinha lá no Resolve também. Então, 2065 eu troco aqui. Aqui tem a opção do escrever um ACES Compliant XR. Então, se eu clicar nessa opção, é a mesma coisa que eu vir aqui e marcar sem compressão. E agora basta renderizar esse cara. Então, vou renderizar aqui só um frame, lógico que é o que a gente tem. E vamos importar dentro do DaVinci lá. Mas basicamente você faria isso aqui, esse processo de esse write note, você faria a mesma coisa para todos os arquivos. Vamos ver só a vaquinha para ficar mais curto o vídeo. Então, aqui dentro, eu vou trazer aquele arquivo que a gente exportou. Tá aqui ele, né? O RT. Tem ali um rosinha para mostrar que é um arquivo que veio lá do VFX. Trazer aqui para dentro, 2 vezes, IO para fazer input output, um frame só. Eu vou colocar aqui. Então, se eu ligar e desligar aqui, a gente já tem que ver uma... Tá vendo que não tem diferença nenhuma? Então já funcionou. Eu vou colocar um do lado do outro aqui, só para provar mais uma vez, mas enfim, tá aqui, ó. Então esse aqui é o plate original, fui pro lado, o frame, tá ali, aquele rosinha, então não tem diferença nenhuma. Então esse é o round trip com sucesso entre o Nuke e o Resolve. Bom, e para resumir o que a gente viu hoje, que é o seguinte, o ACES Workflow dentro do Resolve é qual? Você tem a tua imagem, ao importar para dentro do Resolve, ou seja, fazer um ingest, você vai aplicar um IDT, esse IDT vai depender da câmera, ou seja uma ARRI, seja uma Red, Sony, enfim. Ao fazer isso, você está transformando o color space da câmera em ACES 2065, APZero linear, ou seja, não tem nenhuma curva de transformação de gama, ela é linear. Quando você está trabalhando dentro do Resolve, ou seja, aqui é para o colorista, ele vai trabalhar em ACES CCT ou CC, muito provavelmente eles vão escolher ACES CCT por causa do roll-off no tool, e aí é um ambiente logaritmo, é um AP1 log. E quando você vai fazer o deliver, o Resolve automaticamente volta para 2065 linear, que é o formato de transferência de arquivo. Aqui embaixo eu coloquei esse viewer, que é o ODT, eu coloquei ele aqui indo entre o Resolve Ingest e até o Resolve Grading, e ele morre ali. Na hora de exportar, eu botei um vermelhinho ali que é o desativar, né, que é para você desligar. Tem que lembrar de sempre desligar na hora de fazer o export. E dentro do Nuke, o processo é basicamente o mesmo. Então você tem a tua imagem, você vai fazer um Nuke Read, ou seja, vai fazer um input transform, você vai, em vez de deixar ele em scene linear, você tem que informar para ele que o input transform é o 2065, que necessariamente vai fazer com que você trabalhe dentro de ACCG. Então basicamente você vai ler um arquivo 2065, APZero linear, vai ser transformado para ACCG AP1 linear, que o CG também é AP1, mas é linear, ao contrário do CCT. Aí dentro do Nuke, tudo que você fizer, você vai estar trabalhando em ACCG AP1 linear, e na hora de escrever o arquivo, você tem que lembrar de voltar para 20651. E diferente do Resolve, eu deixei aqui o viewer, né, o meu ODT, você está com ele ligado o tempo inteiro, que não faz diferença na hora de exportar, porque o Nuke não faz o bake do teu ODT. Então basicamente é isso. Espero que tenha aprendido alguma coisa nova aí. Qualquer coisa deixa perguntas nos comentários e a gente se fala. Valeu!